estudantes... Quase caiu o meu microfone, fingimos que não. Bem-vindos, belíssimos estudantes, a mais uma aula do nosso aprofundamento maravilhoso. Hoje, continuando as nossas discussões sobre a sociedade de risco, né, que a gente já começou na aula anterior, né, e como eu falei pra vocês, a gente vai continuar nesses debates, né, na teoria do Ulrich Beck. Então, não vou reapresentá-lo nem nada, e é aquilo. A gente tá... Se você... Pra acompanhar essa aula, tem que assistir a anterior. Nesse caso, é um casamento, essas duas aulas. Fechou? E aí, pra gente começar, né, antes da gente falar efetivamente aí, vamos fazer o nosso mapa de shopping. Onde estamos? Então, estamos no aprofundamento à cultura do solo do campo à cidade, a unidade curricular é o indivíduo e o ambiente, e o componente são os aspectos socioculturais da alimentação. A gente está na atividade 4, desenvolvimento 2, então a gente começou o desenvolvimento falando, né, sobre quem era Ulrich Beck e o começo da teoria dele sobre a sociedade de risco, e agora a gente vai continuar nessa teoria, tá? Já que vocês estão vendo atrás de mim, eu nem vou pedir para os meninos colocarem na tela, mas só para, como vocês conseguem ver aqui, sempre tem o resumo do componente, tem as habilidades dos eixos estruturantes e as habilidades das ciências humanas e sociais aplicadas, para vocês consultarem. Como a gente nunca lê, só lembrando vocês que sempre a gente deixa para vocês no começo da aula. E aí... a gente vai retomar, então, o que a gente estava vendo sobre o Ulrich Beck. Então, a gente falou que o Ulrich Beck, ele era um teórico, né, um sociólogo, na verdade, mas que o livro dele, A Sociedade de Risco, não é um livro só utilizado na sociologia, mas sim ela vai conversar com muitas áreas, como o direito, política, saúde, entre outros aspectos, principalmente o aspecto ambiental, tá? E aí, a primeira coisa, né, a gente falou sobre a sociedade de risco, mas agora a gente vai definir um pouco melhor o que ele entende como risco e como, para ele, o risco é diferente do desastre, né? Então, quando o Beck ele fala sobre o risco, ele está falando sobre a antecipação do desastre, né? Então, fazendo com que um desastre em si possa ser prevenido e analisado por meio de cálculo, regulamentação, prevenção, né? E que muitas vezes esses riscos, né, que ele coloca estão atrelados à tecnologia genética, do poder nuclear, depredação ambiental. Porque um ponto importante que eu acho que vale a pena retomar sempre em relação ao Ulrich Beck é que não é que existe um descarte dele em relação a problemas, a fenômenos ambientais. Então, tipo, sei lá, tornado, tufão, tsunami e tal. Parte desses processos são processos naturais. Sendo assim, a gente realmente não tem um controle sobre eles. O que não significa que a gente não possa entrar nesse processo do risco que ele coloca aqui, porque a gente pode calcular. Então, normalmente quando a gente vê essa questão de tornado nos Estados Unidos, né? Não é uma coisa que acontece sem ninguém saber. Normalmente tem pessoas que estão ali... analisando esses fenômenos e elas avisam muitas vezes antes que eles aconteçam. E aí são feitas medidas, regulamentações, prevenções. Um exemplo, por exemplo, é ótimo. Mas um exemplo que eu pensei agora, por exemplo, o Japão. O Japão, ele tá localizado numa área do Círculo de Fogo, que a gente viu quando a gente falou lá no começo, acho que na atividade 1 ou 2, eu não vou lembrar agora exatamente, que a gente falou do Japão. E o Japão, ele fica no Círculo de Fogo, que é um lugar que tem muito terremoto, pela localização geográfica. Por causa disso, a maneira com que as casas são construídas, a maneira com que a sociedade se organiza e constrói, né, e organiza as cidades e tudo mais, é pensando nesse processo. Então, os prédios lá, eu não vou saber explicar, obviamente, porque eu não sou engenheira, então, né, eu vou até onde meu conhecimento me permite, que existe um negócio lá que no pé do prédio, que, vamos dizer, na sapateira do prédio, né? Que é a parte que fica embaixo da terra, eles fazem de uma maneira que o prédio, ele tem um jogo. Tipo, ele não é totalmente fixo. Né? Não é um prédio solto, mas assim, ele tem um jogo, porque quando tem terremoto, a estrutura do prédio, ela treme, mas ela tem essa folga. Não é a palavra certa, mas por isso que eu falei, eu não sou engenheira, eu tô dando um exemplo, assim, muito... ilustrativo, né? Que quando tem um terremoto, esse jogo faz com que o prédio não caia, né? Porque justamente ele consegue
ali. Não quer dizer que é 100%, né, que não vai acontecer nada, mas já previne bastante. Só que quando a gente fala sobre esses desastres, a gente tá falando de desastres naturais. Mas a gente também tem que pensar sobre os desastres que podem ser causados por nós mesmos, que esse é o ponto que o Yuri Beck traz. É que às vezes a gente olha para riscos e desastres como se fosse algo externo ao ser humano. São coisas que nós, enquanto habitantes desse planeta, temos que lidar. Só que se a gente olha para os riscos que cada vez mais a gente sofre, eles têm uma causa humana, né? Quando eu tava saindo da primeira aula, eu encontrei a Sumaya de Química, né? E aí eu tava comentando com ela sobre... Porque é isso, a gente conversa sobre as coisas que a gente faz. E aí a Sumaya tava falando, nossa, isso que você tá falando é muito real. Porque mesmo se a gente for pensar em alguns desastres ambientais, tipo, a questão do clima, essas mudanças climáticas da maneira com que estão ocorrendo, enfim, outros aspectos de desastres naturais, muitos deles têm uma mãozinha nossa, enquanto pessoas, tá? Não sua especificamente. É importante isso, a gente não tá falando de, quando eu falo eu e você, a gente não tá falando de nós exclusivamente eu e você, a gente tá falando nós enquanto pessoas pertencentes a uma sociedade, né? E aí quando ele traz, por exemplo, a tecnologia genética, será que a gente analisa sempre os riscos em cima, por exemplo, do lucro que aquilo vai causar? Né? A gente pode pensar nisso quando a gente fala sobre, por exemplo, agrotóxicos, que são proibidos em vários lugares do mundo. Não tô dizendo que, tipo, no sentido do agrotóxico em si, mas alguns específicos são proibidos em vários lugares do mundo por trazerem riscos à saúde, mas em outros lugares essas legislações não existem. Por causa que, justamente, eles funcionam, são mais baratos, porque ninguém quer, então... vamos continuar usando porque financeiramente compensa mais, né? Ou quando a gente fala sobre poder nuclear. Por que a gente precisa de armas nucleares? Por que a gente precisa ter todo esse processo de armamentista na nossa sociedade? O que gera esses processos? E esse risco de, por exemplo, na Guerra Fria... Mano, se os Estados Unidos e a Rússia decidissem jogar hoje mesmo, se os Estados Unidos e a Rússia decidirem jogar todas as armas nucleares que eles têm, mano, não é uma treta entre eles, acabou o mundo, né? Ou depredação ambiental, tipo, como a gente... vamos... Exemplo da última aula, né? A gente vai utilizando mercúrio aqui pra gente tá top, o risco não vai ser pra mim, quando descobrirem já foi, e aí a gente começa a entrar nesses processos de depredação ambiental, que tem, obviamente, consequências pra nós. O problema é eu acho que dessa questão do risco e desastre, é que muitas vezes esses danos vêm a longo prazo. Como eu falei do mercúrio, não é que você vai comer um peixe infectado por mercúrio... Infectado não é a palavra, né? Um peixe com mercúrio e você vai ficar doente e passar mal, enfim, morrer. Não é num período de 2 dias. É ao longo de vários anos. Quando a gente falou das geishas, por exemplo, a maquiagem delas não é um processo que é de hoje. É um processo que demora muito tempo pra acontecer. E será que esses riscos a longo prazo estão sendo analisados ou a gente está cada vez mais pensando, hoje vai me dar problema? Não, talvez dê daqui 10 anos. Daqui 10 anos eu vejo daqui 10 anos, sabe? Né? E aí é o que ele coloca, é a diferença do risco e do desastre. O risco, ele pode ser prevenido com muita antecedência, né? Esse risco, ele é a prevenção do desastre, mas em que nível ele está acontecendo, né? Principalmente por causa que o Yuri Beck também traz os elementos de risco, né? Que ele traz essa questão de 4 elementos aí, que é a deslocalização geográfica. E eu, lendo sobre isso, eu encontrei até 2 definições diferentes, mas parecidas para cada uma delas, né? Então, a deslocalização geográfica, em um dos que... Em uma das análises que eu vi, eu até... Tem pra vocês no fim do slide, tipo, o texto, as referências que eu usei até. Ele traz que, por exemplo, muitos riscos não tem como você pensar dentro de um lugar só, porque ele afeta mais de um, né? Ou porque o risco do outro... Sei lá, por exemplo, um risco aqui de São Paulo pode impactar em outro lugar. Mas eu não tô olhando esse outro lugar, eu tô olhando só aonde eu estou, né? A gente também tem a incalculabilidade. Então, nem sempre a gente consegue olhar para esses riscos de uma maneira muito factível, né? Ou até a gente não quer olhar para ele de uma maneira factível, a gente não quer olhar para essas possibilidades de cálculo. E nem sempre tem como a gente ter cálculos muito precisos. Não significa que a gente não pode
vamos dizer, analisar de um perfil de prevenção, né? A não compensabilidade, e aí existe a questão do individualismo também, né? E a dimensão cumulativa do tempo, né? Então, será que a gente pensa sobre esse passado? Que foi até o que eu trouxe para vocês agora. A gente tá pensando nos riscos a longo ou a curto prazo? Porque a curto prazo fica muito fácil. Isso vai me afetar agora? Não, mas talvez dê problema em 10 anos. Daqui 10 anos eu penso, né? Então, ele mesmo traz esses elementos. Eu não vou até me estender muito, porque eu acho que seria muito legal que vocês pudessem pesquisar esses elementos de risco e ver como vocês enxergam esses elementos em coisas que estão acontecendo. Então, até fica aí uma sugestão para vocês de olhar cada um desses elementos, entender esses elementos e trazer como vocês enxergam eles dentro de problemas reais, né? O que ele também traz sobre isso é como essa sociedade de risco, ela vai ter um peso na sociedade, né? Então, segundo o Ulrich Beck, ele fala sobre a questão da sociedade de risco com a relação entre as classes sociais. Por quê? Porque ele traz uma dualidade, que isso, na verdade, lendo sobre, né? Eu vi que muita gente... Sabe aquele negócio que, assim, você pega um livro inteiro, e aí eu pego um recorte desse livro e eu analiso esse recorte tirando ele de contexto? Porque o que acontece? Existe uma dualidade que não é tão dualidade assim no que o Ulrich Beck traz sobre classes sociais. A primeira, né, é o fato de que ele fala que a necessidade, ela é hierárquica. Então, as necessidades que nós pontuamos e as necessidades que a gente vê, elas respondem a uma hierarquia. Então, vamos dizer assim, muitas vezes você tem uma classe social maior em relação financeira, tá? A gente tá falando de classes sociais no sentido financeiro, que tem as suas necessidades muito mais atendidas do que uma classe social mais baixa. Sabe quando a gente fala, por exemplo, sobre a questão de acesso? Então, se você vai no Brooklyn, Vila Olímpia, sei lá, vamos pensar, Tatuapé, bairros nobres aqui da cidade de São Paulo. Todos esses lugares têm mercado e uma variedade de mercados grandes. A gente tem shopping, lojas, cinema, ônibus. É muito bizarro, porque, tipo, uma coisa meio aleatória, tá? Agora, divagações da professora. Abrimos o quadro, divagações da professora. Quando eu penso em, por exemplo, Brooklyn, que é algo que tá mais perto da minha realidade, tá? Então, o Brooklyn é um bairro perto, né? Zona Sul de São Paulo, pra onde eu moro, então, pra mim faz mais sentido usar isso como exemplo. O Brooklyn, cara, tem ônibus, tem ponto de ônibus em todos os lugares. E todos os ônibus vão pra todos os lugares também. Então, normalmente quando eu vou da minha casa pra algum lugar e eu preciso pegar ônibus, dependendo do lugar, eu obrigatoriamente vou passar pelo Brooklyn. Eu preciso pegar a Santo Amaro e passar por todos os bairros nobres dali. Então eu passo pelo Brooklyn, Vila Nova Conceição, Itaim, Moema, que são bairros nobres. Tipo, na verdade, a maioria das pessoas ali transitam de carro, né? Porque elas têm poder econômico. E todos os ônibus que eu preciso pegar para ir para algum lugar, quase que obrigatoriamente, eles vão passar pela Santo Amaro em meio a esses bairros nobres. Só que quando eu penso de eu sair da minha casa, que não é um bairro nobre, que é um bairro periférico, para ir para algum lugar, as minhas opções é sempre eu tenho que pegar 779 ônibus, porque nenhum ônibus me deixa onde eu preciso. Porque eles vão me deixando em bairros grandes e, muitas vezes, bairros que têm um poder aquisitivo maior, porque ele não vai transitar da maneira que ele deveria. Ou se você olha, por exemplo, naquela parte da Zona Sul de área nobre, eu consigo citar uma diversidade absurda de shoppings. Então, por exemplo, o Morumbi fica na frente do Marketplace, que fica, tipo, pensando de carro, uns 20 minutos do Shopping Vila Olímpia, que um pouco mais pra frente você já tá no JK, que é perto do Iguatemi, e que se você cruzar a ponte, você tá no Cidade Jardim. E que você quase indo já chega no Eldorado e Vila Lobos. Então, assim, olha a quantidade de cinemas, shoppings, teatros. O Teatro Bradesco é por ali. Tem o Teatro Bradesco, mas tem outros. Tem um ali em Santo Amaro, enfim. É um ambiente cultural muito grande. Se eu falar do meu bairro, não tem nada. Pra não dizer que não tem nada, tem o Shopping Interlagos. E é o máximo que a gente tá fazendo por vocês.
é o único recurso que você tem próximo a todos aqueles bairros. Então, se você pega Cidade Ademar, Vila Janiza, Jardim Miriam e tal, todos os comércios e acessos que existem ali são acessos de lugares menores. Então, é o mercadinho do bairro, é muitas vezes a casa de show do bairro, então é um barzinho do bairro que vai ter show de alguma coisa, é um centro cultural que normalmente é público, não são coisas tão perto e tão próximas como andando. Por exemplo, aqui na EFAP, se eu sair andando, eu chego num Sesc, eu chego em 2 shoppings. Que mais que a gente tem aqui de cabeça? Um estádio de futebol, que é o Allianz. Olha a quantidade de coisas que a gente tem no bairro Nobre. Vai olhar para a periferia, né? Então, a necessidade, ela é hierárquica. Isso é um fato. Então, quando a gente está falando sobre você ter acesso ou não, sobre ter necessidades atendidas ou não, a gente está falando, sim, de um modelo que é hierárquico. Porém, quando a gente fala, por exemplo, da poluição, a poluição, ela é democrática. Se a gente destruindo a natureza, ela não vai só atingir as classes mais pobres, ela vai atingir a todos. Quando, por exemplo, explodiu Chernobyl, ela não vai atingir só 1, 2, 3 pessoas, ela atinge a todos. Então, a primeira coisa que ele traz é que, sim, os acessos e as necessidades, elas são, sim, hierárquicas. Porém, no entanto, todavia, quando a gente está falando sobre os desastres, né, os riscos, muitas vezes eles não são hierárquicos. Mas eles também são pensados de maneira hierárquica. Então, muito provavelmente, pessoas mais ricas, elas têm acesso a muito mais possibilidades de contornar essa situação, de se prevenir desses aspectos, do que quando você fala de um lugar mais pobre, né? Que, consequentemente, não tem as suas necessidades atendidas da mesma maneira, né? E aí, vou voltar no PPT, porque ele fala que, longe de diminuir essa questão do peso das classes sociais, ele também traz essa questão que a desigualdade de classe, ela é contínua e em constante crescimento e peso. Então, cada vez mais essas desigualdades, elas continuam crescendo e o peso delas cada vez é maior. E para ele, né, muitas vezes, quando a gente pensa em classes sociais como divisões suaves, é um erro, porque, na verdade, são estruturas muito cruéis, né? Essa ideia que muitas vezes a gente tem de que, tipo, você é pobre, você mora numa comunidade, você não tem acesso a recursos. Gente, super de boa, você pode se tornar um milionário do dia pra noite. Essa ideia que a gente tem que essas diferenças de classe, esse degrau que existe em cada classe social, ele é um degrau pequeno, ele é algo super fácil, uma barreira super tranquila de você transpor, é uma falácia, é uma mentira. A gente, às vezes, tem essa concepção de olhar para essas coisas como, tipo, mas é só você arrumar um emprego melhor e você vai sair da sua classe social. Só que não, os problemas são estruturais. Não tem como você dizer que alguém que teve todo o... Por exemplo, sei lá, nasci milionário, nasci herdeira. Sou herdeira. E aí, eu como herdeira, eu não precisei trabalhar cedo, porque eu tinha alguém que me bancasse. Eu estudei nas melhores escolas, com os melhores recursos. Eu também pude estudar não. Eu pude ter contato com aspectos culturais incríveis. Eu pude conhecer a Europa. Então, eu conheço a Europa, eu fui visitar. Eu pude ir no cinema, eu pude ir no teatro, eu pude fazer tudo o que eu quis. Eu quis fazer inglês, eu fiz inglês, bateria, violão... sei lá, programação, eu fiz todos os cursos que eu quis da minha vida. E aí você olha para um outro lado, alguém na periferia, que muitas vezes na adolescência ou até na própria infância, é aquela questão, não é porque não deveria acontecer que não acontece, tá? Uma criança, um adolescente que é parte da renda da casa dele, então se ele não trabalhar e ele não trouxer dinheiro, a família dele não tem recursos. Então, eu lembrei de um aluno meu, não vou expor, né? Eu vou expor, mas não vou expor. Que eu lembro que ele trabalhava na feira. E aí ele saía da escola, ele ia dormir um pouco, ele saía pra montar o caminhão, pra ir pra feira. Ele passava a madrugada montando a feira, organizando as coisas. E aí ele chegava todo dia, tipo 7, às vezes até atrasado na escola, porque ele passou a madrugada inteira montando tudo pra feira, organizando tudo o que precisava. Ele ia pra escola depois do trabalho, estudava. Ia. E aí você fala, não, por que você estudava mais ou menos? Não é mais ou menos. É porque como alguém
vai trabalhar mais de 12 horas e ir pra escola, ficar sentada numa carteira e ter o mesmo desempenho de alguém que dormiu, teve o cafezinho da manhã pronto, né? Não precisou se preocupar com nada, os boletos não estão chegando em casa. Então, a gente olhar e dizer que é tão simples... Ah, mas uma pessoa no Brasil inteiro passou em Harvard e ela era pobre. E ela estudava com a... Cara, se tem 100 mil pessoas e só uma conseguiu, o problema são das outras 99 mil pessoas ou a gente tá falando de um caso em 1 milhão? Entendeu? A gente não pode dizer que todo mundo pode ter trigêmeos porque, sei lá, um caso em 10 milhões existe... Não é esse o cálculo, tá? Pelo amor de Deus. Essa estatística não é real. Mas, assim, um caso em 10 milhões de gêmeos, de trigêmeos. Então eu falo, gente, eu quero ter trigêmeos. Existe gente que teve, por que eu não vou ter? Porque não é assim que as coisas funcionam, né? E aí, essa noção de que a gente tem que muitas vezes essa divisão de classe, ela não é bem assim, que a gente olha e fala, mas o pobre e o rico, eles têm acesso às mesmas oportunidades. Não, não tem. Tipo, mas você pode ser contratado pela empresa e eu também pude. Claro, mas se seu pai for lá e falar assim, olha, minha filha quer um emprego, faz aqui na Amizade pra nós, vai falar... Mano, manda ela aí, entendeu? Agora, se você não tem relação com ninguém, se você não tem o QI, né? O quem indica, você não tem todos esses processos, você nem tem conhecimento sobre esses processos, é muito mais difícil. Muito mais. Né? Então, isso é um processo que a gente não tem tão claro. Porque, mais uma vez, quando a gente traz a individualização e a culpabilização para o indivíduo, e a gente começa a achar que tudo gira em torno apenas do indivíduo e que não tem nada externo que tenha um peso sobre isso, a gente começa a achar que muitas dessas diferenças, elas não existem. Porque a gente acha que tudo parte do esforço individual. E não é que o esforço individual não tenha seus méritos. Realmente, se eu não tivesse estudado, ido pra faculdade, prestado concurso, ficado sem dormir, entendeu? Enfim, várias coisas, eu não estaria aqui. Mas não quer dizer que outras pessoas tiveram as mesmas possibilidades que eu, que é da mesma maneira pra todo mundo. E que, necessariamente, todo mundo vai conseguir chegar aonde eu estou. Não sei se isso fez sentido. Espero que sim. E aí... né? Ele traz até a questão do Bauman, porque ele fala que o Zygmunt Bauman, ele já até apontou, né, que o que distingue uma nova e monstruosa pobreza da velha pobreza é que essas pessoas simplesmente não são mais necessárias, né? E aí ele até traz que o discurso do Marx sobre o proletariado, né, ou sobre o lupenproletariado, que é uma teoria do Marx também em relação à diferença entre o proletário urbano do proletário rural, tá? Ainda pressupõe o seu aproveitamento atual ou potencial no processo de trabalho. Porém, a civilização tem se transformado em seu oposto, em lixões habitados, nas quais até o termo exploração é um eufemismo. Nem dentro, nem entre as sociedades estatais nacionais, o conceito de classe reflete a complexidade das condições de vida radicalmente desiguais. Em vez disso, ela finge ser uma falsa simplicidade. O que acontece? Eu tô pensando por causa que problemas em relação à sensibilidade política, mas vamos lá. Não vou usar o termo que precisava, mas vocês vão olhar depois e ler, por questões de sensibilidade, que é o seguinte. Quando ele fala que o Marx, ele trazia essa ideia do proletário e o lupenproletariado, eu não vou entrar na teoria sobre o que é o lupenproletariado, tá? Mas o lupenproletariado, ele tem a ver um pouco com a diferença do trabalhador urbano por trabalhador rural. Mas eu tô simplificando muito demais, tá? Que isso fique muito claro. E aí, o que acontece? Você tem o proletário, que é o trabalhador, e ele dizia que a sociedade sempre necessitaria do trabalhador. O trabalhador seria a base da sociedade. Fechamos aqui. Em uma aula... num passado distante, na primeira série do ensino médio, novo currículo, nós falamos sobre a indústria 4.0, 3.0, 3.0, 4.0.
alguma coisa 0.0, é 3 ou 4. Que era a ideia de que as indústrias, elas estão passando de um movimento humano para um movimento das máquinas. Então, inteligência artificial, cobots e várias outras coisas. Então, essa necessidade que a gente tinha de pessoas, de trabalho, ela vem se diminuindo. Tanto que na própria aula eu trouxe que esse conselho que teve na Alemanha para discutir essa nova indústria falava sobre a necessidade da gente pensar em uma solução para essas pessoas que vão perder postos de trabalho, que não vão ser mais necessárias no sentido de substituídas por tecnologia, e que deveria ser pensado numa alternativa social de você manter essas pessoas financeiramente, dar uma vida para elas, sem a necessidade que isso estivesse atrelado ao trabalho especificamente, porque daqui a um tempo a gente provavelmente vai ter mais pessoas do que postos de trabalho. E isso não tem a ver só com tipo, mas é porque tem muita gente no mundo. Não é só isso. Quanto mais tecnológico e mais automatizado as coisas estão, menos a gente precisa de força de trabalho. Isso em muitos setores. É só você pensar, se você vai hoje numa rede de fast food, tem totem que te atende. Você tem um robô que aspira a sua casa sozinho. Você tem, sei lá, daqui a pouco o carro que vai se autodirigir. O Tesla já começou esse processo. Então, existem vários postos de trabalho que vão acabar sumindo. Processos. Né? Então, a gente tem que começar a pensar que antes a gente coloca essa questão de que, tipo, mano, você é pobre porque a vida é difícil, mas o que a gente tem que pensar é que a sociedade precisa de nós enquanto pessoas. Não. Não a sociedade em si, mas essa sociedade mercadológica, essa sociedade do trabalho, cada vez menos ela vai precisar de pessoas. E então, essa ideia de que, vai dar tudo certo porque eu sou necessário enquanto frente de trabalho, e enquanto a gente continuar nessa lógica mercadológica de que eu apenas tenho validade e direito a ter acesso às coisas enquanto eu vendo a minha força de trabalho, vai ser uma lógica que vai começar a não fazer muito sentido. E isso não tem a ver com, mas isso tá falando sobre, sei lá, formas de governo, não são de governo, né? Formas econômicas, né? Capitalismo versus comunismo. Não tem nada a ver com isso. É a questão de que a tecnologia vai substituindo vários desses postos de trabalho. E é um movimento que está acontecendo. E aí, a gente está achando que que essas diferenças estão diminuindo, mas elas estão aumentando, porque cada vez mais as pessoas que a gente não precisa, entre aspas, estão sendo jogadas. Então ele até colocou ali a questão de lixões habitados, porque se você, vamos dizer assim, se para a sociedade você não tem um valor de mercado, ela não precisa investir em você. E, consequentemente, você vai ser jogado para escanteio e ter vários recursos negados. E isso gera desastre? Gera o desastre. Mas a gente está fazendo o cálculo desse risco? Nem de perto. E aí a gente acaba tendo essa falsa ideia de simplicidade, que é só você se esforçar e ser uma pessoa legal, que no fim da sua vida você vai ficar milionário. E a gente começa a ver que não. E que essa noção que ele traz aqui, né, que entre as sociedades estatais nacionais o conceito de classe, né, reflete a complexidade de condições de vida radicalmente desiguais, de você ter pessoas que estão num carro blindado com ar-condicionado imenso, tipo, a pessoa é uma só, mas o carro dela cabe 70, com acesso a toda a comida, água, educação e saúde possível, e pessoas que não têm acesso a tomar, tipo, as vacinas, as vacinas obrigatórias da infância. Que tem gente que não tem acesso a comida, que tem gente que não tem acesso a médico, enfim. Que são necessidades básicas de vida. A gente não tá falando, tipo, e você pode comprar uma Louis Vuitton, e uma pessoa na comunidade não pode comprar uma Louis Vuitton, e aí ela tá sendo fútil. A gente tá falando do básico, tipo, comer, existir, entendeu? E viver. Tipo, alimentação, saúde, educação. São necessidades básicas, né? E aí ele traz que esse desastre de risco da sociedade, ele também tem a ver com a junção da pobreza, mais a vulnerabilidade social, que essa pobreza cada vez mais está exposta, porque cada vez mais ela vai ser deixada de escanteio. E isso vai acumulando risco, porque a gente tá falando, mano, deixa de escanteio, deixa de lado. Não interessa. O que me interessa é aquilo que reverte em dinheiro, que reverte em mercado. E esses riscos vão se acumulando. As vulnerabilidades vão aumentando.
E como ele trouxe, a necessidade até pode ser hierárquica, mas quando a gente fala da poluição, não só a poluição, vários desses outros riscos, eles também são democráticos. O resultado de uma desigualdade social, né? Quando a gente fala, mas está tendo aumento de índice de criminalidade, de moradores de rua, e isso está afetando agora as classes altas, de falarem, eu estou me sentindo inseguro, isso é um problema social. É uma pobreza, uma vulnerabilidade que acumulou em um risco e que a consequência vai para todos nós. Fechou? Espero que vocês tenham entendido aí, que tenha ficado claro algumas teorias do Ulrich Beck. Não se esqueçam que eu sempre deixo as referências da aula no final para vocês lerem com calma. E deixei também aquela atividade no começo. E a gente se vê nas próximas aulas. Não esqueça de avaliar, verdade?